pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma live e hoje nós vamos falar sobre parapsicologia, um assunto muito interessante, muito importante também, para que nós possamos também identificar, né, todas as dimensões também espirituais, mas também psíquicas. E se você tiver alguma dúvida neste tema da parapsicologia, vocês podem já ir anotando para enviar para nós, que aí no final da nossa live nós vamos também responder as perguntas. Eu vou adicionar o Márcio aqui, que ele também vai estar conosco nessa partilha, né? Deixa eu incluí-lo aqui. E bem bacana, né, gente, falar de parapsicologia, esse assunto tão bacana. O Márcio aí! E aí, Márcio, tudo bem? Uma grande alegria ter você aqui conosco, falando desse assunto tão importante, né, da parapsicologia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado você pelo convite. Então, primeiramente, apresentando o Márcio, né, gente? O Márcio, ele é teólogo e também ele é o fundador, né, dos cursos católicos, desde o início, né, da internet, quando ainda nem tinha cursos católicos, formações, ele já tinha, né, essa visibilidade e traz tantos conteúdos muito importantes para nós. Eu posso dizer que ele é um dos meus catequistas também. E ele também tem uma editora, né, a editora Martiria, com livros também sensacionais, se vocês quiserem conhecer, né, depois o Márcio pode falar um pouquinho melhor também do apostolado. E então é isso, tá joia? Então, mas para a gente iniciar o nosso bate-papo, né, eu queria que você falasse um pouquinho para nós assim, o que que é a parapsicologia? Se uma pessoa que nunca ouviu falar disso, não sabe nada do que é parapsicologia, o que que seria essa ciência? Pois é, primeiramente, assim, não procurar no Google o que é isso, porque você não vai achar nada que preste. A parapsicologia ela já começou no fim do século XIX, assim, com pesquisa psíquica, tentando entender fenômenos incomuns que aconteciam principalmente em ambiente religioso. É Uhum, interessante que quando surgiu isso, surgiu no meio espírita, por causa das supostas manifestações de espíritos que aconteciam já, e vários pesquisadores, médicos, psicólogos da época se interessaram nesse assunto e quiseram tentar descobrir o porquê daqueles efeitos, daquelas coisas estranhas que eles observavam. Então, assim, é uma ciência que estuda fenômenos incomuns e atualmente com certo rigor científico, né? Eu disse para não procurar no Google porque como é um campo do incomum, do extraordinário, acaba que fica uma ciência um pouco deficitária. Assim, você não é uma coisa que ocorre toda hora e quando ocorre, o cientista não está perto para poder estudar o fenômeno. uhum, Então, acaba assim que não é reconhecido mundialmente como ciência e há muita divisão entre os estudiosos desse ramo. Como eu disse, começou no meio espírita, mas uhum, aí entraram pesquisadores ateus, materialistas e, posteriormente, cristãos. Então, fica aí mais ou menos essa divisão em três ramos de parapsicologia, né? Um ramo espírita, um ramo materialista, ateu, e um ramo cristão. A diferença entre os três vai ser o seguinte: os espíritas tendem a colocar como causa de certos fenômenos espíritos. Os ateus, eles descartam qualquer origem sobrenatural, tanto de espíritos quanto de Deus, e os cristãos vão deixar aberta a possibilidade da ação de Deus também nesses fenômenos. É uhum, mais ou menos isso que é a parapsicologia. uhum. E esses fenômenos, né, que às vezes são inexplicáveis, né, às vezes para a ciência, né, que tem essa reunião, né, de fenômenos que dão os nomes, né, depois a gente vai conversar também sobre
cada um deles, mas essa dimensão também do inconsciente, né? Que, assim, eu fui estudando aqui um pouco, né, Márcia? Você vai me dando aí os direcionamentos também. Mas que existe um inconsciente coletivo e um consciente pessoal, né? Então, que também a parapsicologia poderia atuar nesses inconscientes, né, numa liberação de uma força psíquica. O que seria mais ou menos isso, ou não procede? Aí há um pouco de mistura com psicologia, psicanálise, e isso também varia muito de acordo com o pesquisador. Mas o que se descobriu, na verdade, o que se classificou, foi feita uma classificação dos fenômenos de acordo com a sua causa ou de acordo com o seu efeito. De acordo com a causa, a parapsicologia do ramo mais cristão, que a gente pode chamar de científica também, é, é, a escola europeia, ou teórica, ou científica, ela observou que há fenômenos que têm causa natural, causa material, causa no corpo humano. Há fenômenos que não têm causa material, mas que podem ter uma causa espiritual no espírito humano. E há fenômenos que não são nem material e nem do espírito humano, nem da alma humana. Então, só podem ser da ordem divina. Então, há essas três causas de fenômenos. Aí, inclusive, colocam nomes assim. As causas materiais são os fenômenos extranormais. Os fenômenos da causa da alma humana são os fenômenos paranormais. E da causa divina são os supranormais. No caso, seriam os milagres. Então, causas materiais, causas espirituais e causa de milagre, causa de Deus. A questão do inconsciente, aí varia um pouco. Depende, os fenômenos extranormais, materiais, também têm origem na alma humana, porque você não pode separar a alma do corpo. Os dois agem juntos, né? Eles só têm efeitos diferentes, alcances diferentes. O que é material tem aquele alcance material do que está próximo ao seu corpo, enquanto que a alma, por não ser material, a alma ela só tem a inteligência, ela não é presa ao espírito no sentido de que limitada. Ela tem quase que ilimitada no tempo e no espaço. Então, quando trata-se de fenômenos, por exemplo, de conhecimento à distância, aí é a causa que vem da alma humana. Agora, outros fenômenos, mesmo que materiais, podem ter origem no inconsciente humano, porque todos esses fenômenos, materiais principalmente, eles não são, aí que difere muito também de espíritas para os cristãos. Eles não são dons, não são coisas boas, são desequilíbrios. Uma pessoa normal, saudável, não produz nenhum tipo de fenômeno desse tipo, né? Porque o normal do ser humano é viver a sua vida normalmente, sem ter esse tipo de fenômeno extraordinário. Então, quando uma pessoa produz certos fenômenos extraordinários, o que a parapsicologia diz, a princípio, é que trata-se de um distúrbio, de uma desordem, né? Não é normal que uma pessoa saia aí movimentando objetos à distância. Isso Sim. não é normal e não é um dom, é um desequilíbrio. Tanto que a pessoa não controla isso. Essa é uma grande dificuldade também do estudo da parapsicologia. Você não pega uma pessoa que produz esses fenômenos e fala assim, agora produz aí aquele fenômeno lá. Você não consegue, é incontrolável. Vez ou outra que ocorre, e essa foi algumas das dificuldades da parapsicologia. Mas, como tem muito tempo isso, começou lá em 1880 e poucos, esse estudo, muitas vezes conseguiram, assim, ficar lá dias e dias com a pessoa e então eles conseguiram documentar muitos desses fenômenos, que geralmente ocorrem em transe,
Aí que entra a questão do inconsciente. O transe, a pessoa deixa o seu nível de consciência e emerge o inconsciente, uma parte escondida da sua mente. Uhum. É, Acho isso é que foi muito isso que você perguntou, né? importante. É muito importante a gente também trazer esse esclarecimento, porque assim, nem tudo são fenômenos paranormais, né? Que existe sim aquela parte que a gente vê que é uma questão sobrenatural, né? Como você disse, sobrenatural, espiritual, né? Eu não sei os nomes técnicos, mas então, igual a hipnose também, né? O próprio transe dessa auto-hipnose, né? Então, muitas vezes pode aflorar o inconsciente desses fenômenos hipnóticos. Então, também, em algumas dimensões religiosas, pode acontecer manifestações que algumas pessoas podem fazer essa confusão de achar que é algo sobrenatural, que é algo que está uma situação ali espiritual, mas na verdade é uma histeria coletiva, às vezes pode ser uma hipnose, né? Às vezes com auxílio também de alguns recursos indiretos, por exemplo, com alguma música, algum estilo próprio daquele culto específico que pode então fazer com que haja uma possível manifestação, mas que na verdade é uma ação do próprio inconsciente naquela realidade, né? Sim, o exemplo que todo mundo tem, assim, todo mundo aflora o inconsciente todos os dias durante os sonhos. Os Uhum, sonhos nada mais são do que manifestações do inconsciente. Tanto que você uhum, não os controla quando você está no sono mesmo, que uhum, no sono o seu consciente é como se apagasse, né? Então, aflora o inconsciente. E uhum, isso, como você disse, geralmente em eventos religiosos ou até outros eventos, pode ocorrer a, o ambiente, o que a pessoa, o líder está falando, ele dá sugestões e, e esses vários elementos que vão estimulando o corpo junto com a mente, né? Porque trabalham juntos, como eu já disse, não dá para separar corpo e alma. O corpo uhum, e a alma vão trabalhando juntos ali, há um relaxamento do corpo, dos sentidos, e uhum. acaba então aflorando o inconsciente da pessoa. Aí podem ocorrer vários fenômenos aí, como da imaginação, de ouvir e ver coisas, tudo isso pode acontecer no transe, né? A hipnose que você falou é uma técnica, né? Que a medicina usa, os psicólogos usam, é uma técnica de fazer a pessoa sair do estado consciente e ficar em semiconsciência, né? Ela acessa o inconsciente de acordo com a sugestão do terapeuta, do hipnólogo. Uhum. E É, isso nas religiões e em alguns grupos e movimentos, isso ocorre às vezes de maneira consciente, deliberada, outras vezes sem a pessoa saber que está induzindo as pessoas por sugestão, né? sim. Aquela coisa, aquela música relaxante, aquela voz mandando você fazer coisas, fecha os olhos, põe a mão, e aí vai a pessoa. Aí Quanto vira até mais um delírio, né? Um sugestionável, conjunto de informações estranhas, né? E até isso. esquizofrenia também, que é a perda total da lógica, né? Que é uma das constatações também se uma pessoa ela tem ali talvez um efeito paranormal ou se ela sofre de algum problema mental, também esse diagnóstico de esquizofrenia, ele é bem assim, a pessoa perde a lógica, né? Então a manter a lógica é importante para até para comprovar, né, algum fenômeno, né? Os santos mesmo que tiveram alguns fenômenos, igual Santa Faustina, né? Que depois foi até foi indicada aí ao médico e tudo, foi visto, não, mas ela não tem problema cognitivo, né? Então isso também nos traz Sim, um certo discernimento, né? sim. Mas aí pode ocorrer a cura também da pessoa que tem Uhum. esses fenômenos, ou pode ocorrer que ela só perde a razão durante a manifestação dos Uhum. fenômenos. Sim, com certeza. Você disse aí um pouquinho sobre a questão dos sonhos, né? Queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre isso. É, os sonhos, eles sempre são efeitos psíquicos ou Deus também pode, ou pode haver alguma ação da parapsicologia, paranormalidade nos sonhos?
E também aquela dimensão do déjà vu, não sei, né? Que as pessoas dizem que parece que já esteve em um lugar. Como que seria mais ou menos esses fenômenos? Sim, questão de Deus, Deus pode fazer o que ele quiser. Então, ele pode se utilizar, inclusive, dessas manifestações físicas mesmo, Uhum, do transe físico, da, desses fenômenos extranormais ou paranormais, para agir conforme ele quer. E aí vale aquela máxima da teologia, né? Assim, tudo ocorre porque Deus permite, e mesmo que seja um mal, ele permite que ocorra porque pode tirar disso um bem maior. Né? Por exemplo, vamos citar um fenômeno que ocorre em santos, mas também não santos, e ocorre em gente de outras religiões também, estigmas. Isso é sinal de santidade? Não é, não pode ser, porque ocorre também em pessoas de outras religiões. Então, por que que Deus permite que ocorra isso? Bem, aí teríamos que perguntar para Deus, né? Se ele permite, é porque ele pode tirar disso algum bem. Mas a causa disso pode não ser o próprio Deus, ele apenas permite. E a partir disso ele usa como quer, no caso de um santo, né? uhum. Estava falando dos sonhos, né? Isso. Sim, os sonhos, Deus pode usar claramente os sonhos, tanto que na Bíblia tem vários relatos de sonhos, de São José, os Uhum. patriarcas, todos, assim, houve uma grande manifestação por meio de sonhos. Então, Deus pode e se usa disso também. Uhum. Agora, entrando um pouco na teologia mística, outro dia eu até postei a foto estudando para essa live a parapsicologia, fui buscar em São João da Cruz, porque ele fala muito desses fenômenos no Uhum. âmbito da mística. E é interessante ele falar disso, porque ele era um místico que provavelmente tinha muitos desses fenômenos, vários santos da ordem dele, os carmelitas, né? E no tempo dele isso era muito comum. E o que ele vai falar de tudo isso? Ele falou assim, para desapegar de tudo isso, assim, não se preocupar com isso. Isso acontece com... Primeiro ele diz que isso só acontece com os espirituais. O que, que são os espirituais? Aqueles que já se desapegaram da carne, dos prazeres sensíveis deste mundo, né? Uhum. E isso são etapas da subida ao Monte Carmelo, que é o livro que ele fala isso, né? Subida ao Monte Carmelo seria subir até o divino, né? Até encontrar a Deus. Uhum. Então, a primeira etapa é desapegar-se dos prazeres sensíveis. A segunda etapa, estou falando etapa, eu ia chamar de noites, né? A noite escura. Primeiro, a noite escura dos sentidos, Uhum. depois a noite escura da, da alma, ou do conhecimento. Aí entra nesse que a gente estava falando, assim, o que são os sonhos, mesmo que provocados por Deus, são fenômenos, são conhecimentos que Deus infunde diretamente na alma da pessoa, né, no momento do sonho, ou, caso não seja diretamente por Deus, Deus permite que ocorra aí os fenômenos extranormais ou paranormais para dali tirar algum proveito espirituais. Aí o que São João da Cruz fala é que a pessoa que apresenta esses fenômenos, mesmo que sejam de Deus, não deve se apegar a eles, assim, deve detestar isso, porque se a pessoa sente prazer em ter esses fenômenos, essas visões, qualquer desses fenômenos, aí a pessoa já está se apegando ao fenômeno e se distanciando de Deus. É esse o perigo. Não é dom, isso não é dom, isso não é favor de Deus, é uma etapa. É o que São João fala que são etapas, né? O principiante precisa aí dos fenômenos naturais, por exemplo, da imaginação, da fantasia, para se concentrar, para meditar,
que é meditar ali? É pensar, imaginar. Isso é um fenômeno natural da mente humana. Mas é uma etapa. Você tem que passar por isso. Sim. A próxima etapa é do conhecimento, é da alma. Ali você já não imagina, você já não sente. Mas também disso, desse conhecimento que você tem, somente a partir da alma, você tem que se desapegar disso também, não ficar nisso, para chegar na última etapa, seria a contemplação, que nada mais, nada menos é do que a união com Deus. Gente, Aí é exatamente. Deus que age, você não faz nada, né? É mais ou menos aquelas etapas da Lexio Divina, né? A primeira parte é o seu esforço de ler, e depois você vai meditar, orar, depois a última etapa é contemplar. É só Deus que fala, você já não participa mais. Aham. Eu não sei se eu divaguei muitas, eu até perdi Não, qualquer exatamente. pergunta. Sim, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso também, porque assim, a questão da santidade, né, o que faz um santo ser um santo? É justamente a prática das virtudes, né? Agora, se acontecem esses fenômenos, não é para, igual você disse, né, não é para se deter que isso é um fenômeno de santidade, porque todos nós podemos ter algum grau de paranormalidade, por exemplo, né? Então, assim, pessoas comuns de outras religiões podem expressar essa dimensão também, mas o que faz um santo ser um santo é essa busca da união a Deus. E aí sim pode acontecer esses fenômenos que Deus permite para que ele também seja conduzido cada vez mais na prática da virtude, né? Igual a questão dos estigmas, não é algo para se vangloriar deles, né? Um santo até mesmo tem muita dor com os estigmas, né? Se envergonha, né? Igual o Padre Pio, a própria Beata Esperança, né? Não era algo que eles faziam disso um patamar de santidade. Mas, ao mesmo tempo, Deus permitiu também um fenômeno que os conduzia a este amor mais profundo de união a Deus e a exercer as suas virtudes também nestes fenômenos, né? Que aconteciam com eles. Então, é muito interessante mesmo, assim, ter esse esclarecimento, né? Dos fenômenos e das virtudes, né? Mas aí você falando um pouquinho sobre essa questão dos santos, né? E também dos fenômenos, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre os fenômenos em si mesmo, né? Uhum. Primeiramente, essa dimensão do psigama, telepatia, e a precognição e a clarividência, né? O que seria mais ou menos esses fenômenos E que esses que podem você acontecer? mencionou são todos fenômenos paranormais, que têm origem na alma e não Hum, no corpo. Aham. Qual é a diferença? Assim, o corpo tem os cinco sentidos, né? Tato, Uhum. visão, paladar, olfato e audição. Agora, ocorrem fenômenos que não podem ter origem nesses cinco sentidos. Aham. Por exemplo, você ter o conhecimento de uma coisa que ocorre na outra parte do mundo, totalmente distante, que não Sim. teria meios de você conhecer. Isso só pode ser um fenômeno da alma, porque a alma não tem essa limitação física. Aí entra a questão da paranormalidade, que primeiro há uma capacidade natural da alma de conhecer as coisas, inclusive no inconsciente, que na parapsicologia se chama, inclusive, talento do inconsciente. Assim. O inconsciente é muito mais inteligente do que o consciente, né? Quer dizer, quantas vezes na história assim alguém fez uma descoberta, resolveu um problema assim durante o sonho. Grandes gênios da humanidade aí que dormiam com a caderneta do lado, porque geralmente eles tinham um grande insight assim durante o sonho, porque Uhum. o inconsciente é muito mais talentoso do que o consciente, porque o consciente depende dos sentidos, enquanto que o inconsciente é muito mais a parte da alma humana que não é material, Algo né? espontâneo e incontrolável, né? Assim, a pessoa que tem esse tipo de fenômeno, ela não pode, tipo assim, eu vou fazer agora esse fenômeno acontecer. É algo que acontece, assim, é espontâneo, né? Isso, está inconsciente porque está na alma e a Aham. gente não tem assim acesso total, simultâneo, imediato a todo o conhecimento que a nossa alma tem. Isso aí parte para outra.
característica da nossa alma, que se chama pantomnésia. Assim, é a lembrança ou a memória de tudo. E isso é comprovável, assim, inclusive por hipnose, né? Assim, uma pessoa, quando está hipnotizada, ela pode se lembrar de coisas que ela não se lembra conscientemente, porque a nossa memória guarda tudo, tudo mesmo, tudo que você recebe pelos sentidos fica registrado na nossa alma, Diz que até é, de desde a época embrionária também já é possível. tudo, tudo, exatamente. Algumas pessoas têm até, inclusive, assim, o talento natural de lembrar dessas coisas, né? Tem pessoas Uhum. que lembram de fatos de quando ela era bebezinho, lembra mesmo. Aí já é um outro talento que eu não sei dizer o que que é. Não é paranormal, é natural mesmo. Talvez da cérebro, neurológico. Mas tudo que impressiona a nossa alma fica gravado. E, e quanto aos fenômenos paranormais, tá? Por exemplo, temos a telepatia, seria a leitura do pensamento à distância, né? Conhecer o pensamento de outro à distância. Aí tem que ser a distância mesmo, assim, sem nenhum contato, assim, quilômetros de distância. Isso já foi comprovado muitas vezes quando pessoas muito próximas, assim, pai e filhos, casal ou irmãos, pessoas com uma ligação afetiva muito forte, e afetivo quer dizer que vem da alma, né? Aham. E que impressiona a alma, uma pessoa que sofre um acidente lá em outra cidade, em outro país, e a outra pessoa, essa que tem ligação com ela, Eu percebe, senti, né? vê, aí pode ser ver o sofrimento dessa outra pessoa, aí Uhum. poderia ser uma telepatia dela sentir o pensamento da outra pessoa que pensou nela quando estava morrendo ou se acidentando, ou pode ser o fenômeno da clarividência, que é ver a distância, né? Não ver o pensamento, mas ver coisas, ver lugares, né? Aí isso seria clarividência. Uhum. Mas isso sempre ocorre naturalmente, paranormalmente, com pessoas muito próximas ou com fenômenos de grande impacto emocional, como acidentes. Isso tudo já foi verificado. Mas pode ocorrer também milagrosamente, né? Como muitos santos viram coisas à distância, aí entra aquele outro fenômeno também da bilocação, que pode não ser, o termo não é muito adequado às vezes. Assim, às vezes não, a pessoa não bilocou, ela não estava nos dois lugares ao mesmo tempo, mas ela viu o que ocorria em outro lugar, estando aqui, por exemplo. Aí Uhum. não seria de fato uma bilocação, mas uma clarividência. Uhum. É, basicamente são esses os fenômenos paranormais, a E telepatia, clarividência, aí pode ocorrer também pré-cognição, que seria ver algo do futuro, mas isso também de um futuro não muito distante, isso já ficou provado, assim, ninguém viu nada assim há mais de duas gerações, né? assim. Isso pode ser assim, um talento natural da alma humana também, que ela vai por estimativa, assim, como aquele efeito borboleta, assim, que as coisas estão caminhando para... É como adivinhar o que vai acontecer com o Brasil no fim do ano, assim. Não é muito difícil fazer isso, basta você ir encaixando as peças, aí você tem aí quase que uma previsão do que vai acontecer. Isso, aí na precognição isso ocorre com muito mais clareza, porque a alma é muito mais talentosa e não tem tanto limite de tempo, né? Mas Uhum. aí, é o que eu dizia, ela não vê coisas também muito distantes do seu período vital, que
alguns parapsicólogos chamam de período vital, assim, ó, distância de algumas poucas gerações, assim, no máximo 200 anos, por exemplo, tanto Uhum. para frente quanto para o passado, Uhum. porque é um talento natural, né? Assim, o futuro, assim, como ele não existe, né? Então, assim, só Deus pode saber o futuro. Aham. Mas algo, alguma previsão, alguma pré-cognição a alma humana pode fazer. Uhum. Excelente. E alguns outros fenômenos também que aconteciam também com os santos, né? Que, não sei, né? A paranormalidade também pode nos iluminar nesse sentido. É a questão, por exemplo, que eu gostaria de falar sobre a dimensão dos corações, igual Santa Teresa d'Ávila, né, que teve a transverberação, ou também Catarina de Sena, que disse da renovação do coração, né, que ela trocava o coração dela com Cristo, ou até mesmo São João da Cruz, né, que dizia desses incêndios de amor que acontecia na alma, e alguns fenômenos dizem que até esses incêndios podem chegar para a parte externa também, né, do corpo, de sentir mesmo esse ardor que pode acontecer na alma, né? Esses fenômenos também são atestados na paranormalidade, na parapsicologia. E desse caso, quando eles falam de coração, é Uhum, muito difícil estudar isso, porque assim, a gente depende somente e totalmente do relato deles, né? uhum, Então, e eles mesmos têm dificuldade de explicar o que é que eles sentem. Então, assim, aqui é opinião minha, assim, isso não tem como estudar, porque uhum, seria estudar somente os relatos deles. São aqueles fenômenos da alma, coisas que eles sentem na alma. Agora, se é natural ou sobrenatural, não importa. Assim. Importa que Deus se usou disso. Né? uhum, E aí, quando passa para o campo do sensível, do corporal, aí, se é corporal, tem explicação natural, mesmo que seja por uma motivação, uma causa divina, que é o aspecto aí da união mística com Deus. Né? Mas assim, quando passa para o campo físico, aí eu dou exemplos do próprio estigma, do campo físico. A pessoa sentiu na alma ou imaginou a dor da paixão e isso a comoveu de tal forma que isso passou para o próprio corpo, tantos santos estigmatizados. E isso se prova que é uma questão natural do, do corpo humano mesmo, junto com a sua alma, que não há um padrão para os estigmas, né? Sempre o correto, se fosse uma coisa feita por Cristo neles, o lógico seria que fossem todos iguais, idênticos aos estigmas de Cristo. Ah, por exemplo, ao que temos no sudário. Mas o que uhum, ocorre é que esses santos, quando isso ocorre, eles exteriorizam isso no seu corpo de acordo com imagens que eles têm, que eles viram. Então, uns a ferida na mão, outra no punho, uma ferida na testa é no meio, outra é no lado, outra de um lado do coração, outra de outro. Então, assim, de acordo com a imaginação da pessoa. Aqui, volta a repetir, talvez para quem entrou depois, a gente não está negando que isso ocorra por permissão divina, mas há uma causa natural para isso. E Deus permite que isso ocorra porque ele sabe tirar disso algum bem, uhum, chamar atenção para a doutrina. Inclusive, na parapsicologia católica, uhum. dos pensadores católicos, há essa conclusão, assim, porque ocorrem milagres. E milagres ficou atestado que só ocorrem na Igreja Católica. Por que então isso ocorre? Só Sim, pode ser para provar a doutrina, para provar a doutrina. Assim. É Deus que faz para provar que aquela doutrina é verdadeira. Então, se Deus permite que um milagre ocorra por intercessão de um santo, é para provar que
a doutrina que ele segue é verdadeira. Uhum. Maravilha, Márcia. Vamos ver aqui então aquelas algumas perguntas que o pessoal tá enviando aqui pra gente. Ó, o Diego, ele diz assim: a bilocação é comumente relatada em alguns santos, como São Padre Pio, e as pessoas veem os santos lá. Não é só uma visão do santo, mas uma aparição dele em outro local, sem deixar o convento, por exemplo. É isso mesmo, né? Como a gente tinha Sim, falado. é porque eu dei o exemplo só de um tipo, né? É Uhum, porque ocorrem casos que o santo vê algo em outro lugar, mas ninguém o vê lá. Aí, nesse caso, não foi uma bilocação, nesse caso foi uhum, uma clarividência. Mas há os relatos, inclusive do Padre Pio, se não me engano, é dele que tem inclusive uma filmagem, que ele uhum, estava acompanhando, parece que um velório de um irmão lá, religioso. Isso foi filmado, ele lá, passeando lá no meio dos outros, mas ele não estava lá, ele estava em outro lugar. uhum, Aí, como que isso ocorre? A gente discute isso. Não podem ser duas pessoas, dois corpos e duas almas. Um desses dois corpos é um corpo aparente, né? É um corpo exteriorizado materialmente ou milagrosamente, uhum, mas a alma é única da pessoa, né? Tanto que, geralmente, quando ocorre uma bilocação nesses santos, onde ele estava originalmente, a pessoa está em transe ou está dormindo, ela não fica geralmente ativa nos dois lugares, né? sim. É igual também foi falado aqui, São José de Cupertino foi visto assistindo o velório de sua mãe em uma cidade natal, sem ter deixado o convento de Assis. Isso é bilocação, né? Seria esse Sim. fenômeno. É, o Serginho perguntou assim: precisaria o fato acontecer e o santo ver à distância? Seria isso? Na bilocação, eu penso, acho que o pessoal está com um pouco Não de. entendi a O Serginho falou assim: precisaria o fato acontecer e o santo ver à distância? Por exemplo, igual aqui se falando de São José de Cupertino, que estava no funeral da mãe dele, mas sem deixar o convento de Assis. Ele só viu a distância ou ele estava lá? Então, aí depende. Se as pessoas lá no velório viram ele, foi uma bilocação. Se ninguém o viu, foi uma clarividência. Mas isso só é questão só de nomear os fenômenos. O fato é que ocorreu de alguma forma. Uhum. A Juliana fala assim: o uso do termo inconsciente se refere ao estudo da psicanálise freudiana? Bem, aí tem várias linhas, aí eu não sei. Mas, assim, é quase unânime aí os psicólogos, tanto da linha freudiana quanto de Jung, que há um inconsciente. Cada um dá um nome, explica Uhum. de uma maneira, mas, assim, é unânime, todos atestam que há um inconsciente, ou subconsciente, aí tem vários nomes. Mas isso não é descoberta do Freud, e nem ele é a melhor pessoa indicada para explicar essas questões do inconsciente. Uhum. Até porque ele dizia que só poderia acessar o inconsciente de forma inconsciente, né? E hoje já existem ramos da psicologia que já atestam que é possível acessar o inconsciente de forma consciente. Então, a psicologia também é uma ciência que progride, né? Então, não é só aquele pensador que trouxe aquela contribuição, né? Mas é uma sucessão da É, ciência mesmo, né? O Diego fala assim, ó, possessão diabólica existe? Como unir parapsicologia e demonologia? bem, isso aí é o campo que valeria outra live, né? Porque que a possessão existe como possibilidade filosófica e teológica é fato. Agora, ela existe atualmente, como saber se é ou se não é? Isso a igreja tem critérios muito claros e que, inclusive, recorre à parapsicologia. Inclusive, os critérios que existem hoje para que os sacerdotes reconheçam que há uma possessão ou não
foram dados principalmente pelo Papa Bento XIV. Bento XIV, 1700 e pouco, que ele foi, segundo os parapsicólogos católicos, o maior parapsicólogo de todos os tempos, assim, praticamente um milagre. Todo o conhecimento que ele tinha no século XVIII, ele descreveu todos esses fenômenos que a gente estava falando aqui, sem nenhuma pesquisa, assim, um milagre de ciência infusa. E ele descreveu esses fenômenos, ele descreveu isso para a questão das beatificações e canonizações, porque é dele que vêm os critérios de que tem que ter um milagre ou 2 milagres, e aí ele tem que explicar o que é milagre. Aí ele fala, quando tem causa natural, que você pode observar, então não é milagre. Sim. E é daí que ele excluiu, não que ele tenha excluído, mas é que ficou mais claro que esses fenômenos que a gente está falando aqui, bilocação, estigmas, tantos fenômenos, levitação, que ocorreram com vários santos, não são critérios para beatificação e canonização, porque isso pode ter explicação natural. E aí na questão da possessão diabólica é o mesmo caso. Assim. Você tem que observar os fenômenos. E os fenômenos que ocorrem nas supostas possessões diabólicas, quase todos eles têm origem e explicação natural. Então, se tem explicação natural, não precisa você recorrer aos demônios. E é isso que está no ritual de exorcismo. Assim. Pode-se ter uma explicação natural? Então, não se faça exorcismo. Só vai fazer exorcismo quando? Quando os fenômenos, sinais apresentados ali pela pessoa superarem a categoria do natural. Aí coloca vários critérios assim. Força muito acima do normal, línguas estranhas, desconhecidas da pessoa, mas tudo isso assim, muito acima do normal, porque tudo isso pode ocorrer naturalmente. Assim. Tem um fenômeno extranormal chamado sansonismo, assim, a força acima do normal, por exemplo, que ocorre em várias ocasiões. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, o carro pega fogo, está amarrado no cinto, ela consegue arrebentar o cinto com as mãos. Assim, normalmente isso não ocorre. Assim, o cinto tem uma força imensa, mas ali num momento de excitação nervosa extrema, ela reúne todas as energias do seu corpo e consegue uma força sobrenatural. Então, assim, uma força sobrenatural. Tem 5 homens para segurar uma pessoa possessa. É sobrenatural? Não é. Teria que ser muito mais que isso para se considerar sobrenatural. Falar línguas estranhas. A pessoa fala latim, está falando latim. É sobrenatural? Pode não ser. A pessoa pode ter aquele talento do inconsciente. Ouviu alguma vez aquela língua. Isso já ocorre em ambiente não religioso também. Às vezes até crianças que começam a falar em outras línguas assim. É um talento que desabrochou ali porque ela ouviu certa vez. É a questão do déjà vu. Do déjà vu. Que a pessoa ouve uma vez, muito distante, mas inconscientemente isso aflora alguma vez, lembrando, e ela acaba recobrando isso. Então, para fechar a questão da possessão, é possível, existe, sim, mas tem que ter muito cuidado, assim, porque nem tudo que parece é. E o próprio ritual de exorcismo, que foi reformado bem recentemente, é muito sóbrio quanto a isso. Assim, se você fosse ver ao pé da letra mesmo, assim, não era para ter tanto exorcismo quanto parece que tem. A gente acha que não tem muito, mas acaba tendo, porque a gente vê casos assim de pessoa tá só ali com uma crise de loucura,
achando que é o demônio, mas não é, não precisa apelar a demônios para explicar esses fenômenos. Uhum. Até porque a questão da demonologia, né, tem várias dimensões, né? Tem a parte da tentação, da opressão, da obsessão, uma possessão mesmo demoníaca é algo muito raro, assim, né? Porque para chegar assim, um demônio entrar no corpo da pessoa, né? É realmente assim, algo que tem que ser muito bem avaliado, com critérios e tudo, né? Porque não é algo comum. Mas sim, pode haver alguns outros fenômenos, como a opressão, né? Obsessão também, mas aí que seria uma outra live, né, pra gente falar sobre todos esses fenômenos, né? É, mas assim, voltando no São João da Cruz, ele também fala um pouco disso, assim, da ação do demônio na alma humana. Aí Uhum. ele fala aquela mesma coisa, assim, não se prenda a isso, né? Não creia tanto que aquilo que você viu, sentiu, conheceu na sua alma seja fruto de Deus quanto do demônio. Assim, como dizem, desencana com isso, assim, esquece demônio, esquece visões, esquece tudo, assim, vai viver sua vida, Sim, vai com certeza. vai viver a fé, a esperança e a caridade. O resto não importa. Uhum. Tá certíssimo. Então, mas está chegando já quase aqui a nossa conclusão, né? Nosso tempo aqui, graças a Deus, foi bem proveitoso, né? A gente pôde render bastante aí vários assuntos da parapsicologia, da paranormalidade. E gostaria que você falasse então agora pra gente assim, o que seria então a parapsicologia na fé católica, né? Assim, por que que esse estudo é importante para a teologia, igual São João Paulo II diz, né, que não é possível estudar bem a teologia sem ter também o conhecimento da parapsicologia, né? Por que que é importante que esse estudo também esteja junto às pessoas que têm esse interesse em conhecer mais a fé? Quais seriam as contribuições também da ciência, né? Um fechamento aí dessa dimensão da parapsicologia na fé católica. Então, assim, Deus, ele age, ele não age assim, desfazendo da natureza humana. Ele criou o homem como um ser humano, corpo e espírito. Então, tudo que ocorre no homem ocorre no corpo e no espírito. Então, a fé não pode ser somente um assunto sobrenatural, mas ela tem a ver com o nosso corpo. Mas do contrário também você não pode se prender às questões do corpo e esquecer das questões sobrenaturais. Aí a parapsicologia ajuda nesse caminho, de você discernir o que é natural do que é sobrenatural e um pouco para livrar os homens das superstições. A parapsicologia veio para o Brasil é, com um pouco desse intuito. País muito afetado pelas superstições, pelo espiritismo africano, né, das religiões afro, que as pessoas eram totalmente atormentadas pelas questões de demônios, de seres, de fenômenos estranhos, e veio a parapsicologia tentar dar essa mão, assim, porque o próprio clero era um pouco ignorante nessas questões, assim. Tudo era questão do demônio, ou, ou acabava se acreditando nas crendices das outras religiões, de magia, olho gordo, todas essas coisas a parapsicologia explica como fenômenos naturais, que não são dons, são desequilíbrios, e vem então como uma ciência, a igreja acolhe todas as ciências, porque as ciências estudam todos os campos do conhecimento humano, e por isso fica então um conhecimento integral, né? Como que um meio de campo ali entre o fenômeno natural, material, espiritual, humano, como o fenômeno sobrenatural ou supranormal de origem divina. Aí vale ficar com aquela conclusão, assim. Milagres existem e só existem na Igreja Católica. Todo o resto pode ser explicado naturalmente.
Uhum, com certeza. Até porque também o Espírito Santo, né, que age também nessa dimensão de milagres, carisma, sempre vem para fazer uma edificação do bem comum, né? Então, sempre é para a igreja, em favor da igreja. Então, é muito interessante mesmo ter esse discernimento do que são os desequilíbrios, né? Mas aquilo que são os dons de Deus, né? Que sempre estão associados também à tradição, à fé católica, né? Igual, por exemplo, os corpos incorruptos, né, dos santos. A gente não vê isso em outras denominações, né? Mas é sempre está na nossa fé católica, né? Sim. Aí, quanto aos dons e carismas, vale o conselho lá de São Paulo e do próprio Cristo. Em Lucas 10, algum versículo lá, os discípulos estavam assim alegres porque eles estavam expulsando os demônios. Aí Jesus fala para eles assim, não se alegrem com isso não. E São Paulo fala assim que tem que aspirar aos dons mais elevados. Não, é a mesma questão de São João da Cruz, assim, não ficar preso aos prazeres que causam essas consolações. Né? Então, uma santa, não sei qual é, que fala de consolações, assim. Essas visões, essas coisas todas são consolações, mas se você se prende a elas, você impede a fé, você impede a união com Deus. Mas várias virtudes, tanto as virtudes humanas morais, quanto as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. É essa que é a nossa meta. Não é ficar aí no, sentindo essas consolações do corpo, dos prazeres sensíveis. Sim, excelente. Então tá já, Márcio, muito obrigada pela sua participação. Se você quiser falar algum pouco também dos seus cursos católicos também, para o pessoal conhecer, né? Também para aprofundar a fé em outras temáticas, também da editora Martiria. Sim, o nossos pode visitar aí o nosso perfil aí, que tem aí o link cursoscatólicos.com.br. Minha formação é teologia, né? Então, na área de teologia tem vários cursos lá, na de teologia, moral, Bíblia, todos esses ramos. E agora eu estou com vontade de fazer um sobre parapsicologia. O meu Isso! interesse de parapsicologia não veio assim, ele veio antes da teologia, e foi a parapsicologia que me encaminhou para a teologia. Eu até conto isso num videozinho que eu fiz, está no IGTV do meu perfil ali, porque a parapsicologia me encaminhou para os milagres. Se esses milagres existem, a fé católica é uma coisa extraordinária. E foi aí que eu iniciei o estudo da teologia. A editora surgiu depois dos cursos para agregar alguns conteúdos ali ao conteúdo dos cursos, né? Nosso grande, o carro-chefe ali são os cursos. Ele está desde 2011 com cursos via internet. Maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Esse vídeo depois vai estar disponível lá no meu canal também, para vocês quiserem, né, quem chegou atrasado, né, não está desde o início igual alguém falou aqui, mas vale a pena ver o Felipe Fernandes, né? Então, depois vocês podem conferir lá com a gente. E é isso, um grande abraço, né? Fiquemos com Deus. Um abraço. Tchau, Um Márcio. abraço, tchau, Obrigada. Tchau. tchau.